Pessoal, mais um vídeo aqui, mais um bate-papo, número 17, se eu não me engano, né? Vou falar aqui sobre algumas coisas assim importantes no dia a dia aí, de algumas linhagens específicas, tá? Primeiramente, eu vou citar aqui algumas linhagens e como que vocês vão se atentar para selecionar suas matrizes. Algumas características que eu vou falar para vocês, tá? Todas as linhagens têm uma característica em comum. Tem algumas características em comum que são os padrões, né? Os padrões Delta, padrão Half Moon, padrão Vel. Isso aí eu já coloquei na página. Se vocês quiserem seguir o padrão que existe no mundo, então vocês vão ter que selecionar de acordo com esses padrões que eu vou estar falando para vocês. Qual a vantagem e a desvantagem disso? A vantagem é que você vai poder estar tendo um peixe comercialmente de bom agrado, assim, vai cair no gosto de muita gente, porque a maioria das pessoas seguem o padrão, tá certo? Não adianta você querer fazer um padrão só seu, um padrão que só você gosta. Isso aí no início do CCG aí foi alvo de críticas e mais críticas das pessoas que criavam grupos no Brasil e não queriam seguir o padrão, queriam seguir o padrão deles. Paciência, segue seu padrão, mas seu peixe ele vai ser desqualificado em qualquer exposição. E comercialmente falando, quando você for vender seus peixes também, você não vai ter padrão nenhum. Se o seu concorrente tiver um padrão fixado, você já perdeu. Por exemplo, comercial, o cara que é comercial vai vender para loja. Eu tô aqui com 30 casais de Dumbo Half Moon ou Dragon Half Moon, tudo no padrãozinho. Aí o outro cara vende lá um Dragon todo desqualificado. O lojista vai preferir o Half Moon, claro. Isso daí, esse padrão ele é adotado, não é à toa. Então, uma pessoa me perguntou, como é que eu faço para selecionar os dumbos, os mosaicos dumbos? Bom, primeiramente, a característica Big Ear, né, que a gente coloca até o nome Dumbo, né? Na verdade vem do beta, o Dumbo, mas no grupo é Big Ear, mas a gente também conhece como Dumbo. São as peitorais alongadas e pretas, né? Existem alguns que são alongadas e outros são super alongadas, a gente chama até de super Dumbo também, né? Ou Dumbo Grade A, né? Ou Big Ear Grade A. O mais correto é o Big Ear Grade A, que são aqueles tailandesezinhos com a peitoral comprida. Uma característica dos Dumbos, pessoal, é que um padrão desenvolvido na Tailândia, tá? Você vai achar isso na Tailândia. Hoje está sendo exportado aí porque caiu no gosto de todo mundo. Mas é um padrão tailandês, foi desenvolvido lá, né? Hoje eles exportam aí para o mundo inteiro esse padrão, né? Então, o Dumbo Half Moon, ele tem que ter a cauda Half Moon. Todo mundo sabe o que é o Half Moon. É um semicírculo, né? É uma meia lua. Não adianta você querer falar que seu peixe é Half Moon, ele é um delta com as quinas arredondadas. Isso não é Half Moon, nem é delta. Isso não é nada. Então você tem que se atentar aí a escolher os machos com o padrão Half Moon, né? E a dorsal ela tem que ser empinada para cima. Ela tem que ser em forma de vela, tá? Existe aí na minha página do Facebook uma foto do padrão do peixinho padrão Half Moon, como é que é a dorsal. A peitoral, ela não é item de julgamento, tá? Ainda não se tem ainda uma valorização do tamanho da peitoral. Que eu saiba que aqui não sei na Tailândia isso, mas acredito que também não. Então, provavelmente nós vamos adotar isso aí. Vou até conversar isso aí com os juízes pra gente abrir uma classe aí para beneficiar o peixe com a maior peitoral, como a gente tem uma classe com o peixe com a maior dorsal, né?
Isso aí exatamente para incentivar aí essas pessoas que estão criando esses padrões. São padrões diferentes dos padrões americanos, né? Então, o macho de Dumbo, ele tem que ter uma proporção de corpo que não é 1 para 1. Se você olhar aí na foto, não é 1 para 1, é um pouco menos, a caudal é menor o comprimento do que o corpo. A dorsal é a dorsal em forma de vela. O Half Moon tem que ser bem caracterizado, uma meia lua. E as peitorais pretas ou não, isso aí não é item de nadadeira, vamos dizer assim. Então o Half Moon ele pode ser Big Ear e pode ser sem ser Big Ear. Independente, pode ser um Delta Big Ear. Big Ear ele é uma característica que se insere em qualquer tipo de nadadeira, tá? Como que você vai selecionar os seus mosaicos? Se você quiser o Half Moon, você vai pegar os machinhos com a cauda mais redondinha e as fêmeas a mesma coisa. Tem muita fêmea aí que está sendo postada aí na internet que ela é Half Moon, ela também tem a cauda bem característica, tá? É normal nascerem de peixes Half Moons, peixes deltas e peixes semi-Half Moons. É normal, tá? Então a pessoa que vira e fala assim: eu fiz do meu Half Moon, eu fiz um delta. Isso é conversa fiada, porque de todo Half Moon sai delta. A maioria das linhagens tailandesas são linhagens que tem muito cruzamento, então vocês conseguem selecionar delta, você seleciona vel, você seleciona Half Moon, você seleciona semi-Half Moon, que não é nada. Então, assim, as dorsais você seleciona ela alongada, ela em forma de vela, ela é gigante, assim, que não é uma alongada exagerada, que a gente chama de high dorsal, né? Sail fin. Então são vários tipos de dorsais aí que saem dos peixes asiáticos. Então vocês podem estar selecionando um mosaiquinho com a dorsal gigante, Half Moon, com peitoral grande. Como é que você seleciona a peitoral? Bom, a peitoral, pessoal, quando os peixinhos estão crescendo, rapidamente você, olhando por cima, você consegue identificar aqueles que estão ficando com a peitoralzinha escura. E com 4, 5 meses de idade, você já vê que essas peitorais crescem. Então o ideal é você selecionarem os peixes mais velhos para reprodução. São os peixes que vocês viram que estão com a peitoral alongada, tá? Peitoral preta não é Big Ear, tá? Peitoral preta é Black Ear ou Black Fin, né? Ele tem a peitoral preta, não quer dizer que ele é Big Ear, né? Big Ear é orelha grande, então são peitorais grandes. Então aprenda a discernir, né? O primeiro passo para você fazer uma linhagem ser Big Ear é escurecer nas peitorais, né? Eu já fiz uma linhagem Big Ear aqui, que eu não vou falar qual que é, mas eu já fiz, proveniente de genes tailandeses, sim. E, aliás, 3 linhagens Big Ear, tá? E foi selecionado dessa forma. Você vai selecionando aqueles indivíduos com a peitoral maior e vai colocando peitoral assim como dorsal, mesma coisa, tá certo? Não é difícil de fazer, tá? Não é difícil de fazer, é um gene fácil de ser trabalhado, porque ele tá tanto no macho quanto na fêmea. As fêmeas, algumas até apresentam a peitoral escura de algumas linhas, tá? Se vocês olharem bem as suas fêmeas, vocês vão ver que tem umas que tem a peitoralzinha escura. Então essas que devem ser as premiadas, né? Como é um gene assim que você tem que selecionar ele prioritariamente, se você está fazendo a linhagem, no meu conselho é se atentar primeiro para as peitorais. Depois que você fechou as peitorais grandes, aí você preocupa com formatos e outras coisas, né? Eu fechei primeiro as peitorais, agora estou fechando formato e cor dessas linhas. Que aí é fácil, você tendo vários indivíduos, você vai selecionando. Selecionou a peitoral, que é um item assim que eu considero mais difícil um pouco. Você consegue selecionar as outras características de forma bem mais tranquila, tá certo? Em breve eu acredito que eu vou estar quase tudo com peitoral grande.
Bom, pessoal, essa característica do Big Ear é uma característica muito tranquila. Então, assim, é um gene novo, a gente está trabalhando com ele já tem 3 anos que eu trabalho com esse gene. E eu sei que é um gene que dá para você colocar aí em todas as linhagens. É o que eu estou fazendo aqui. Hoje eu já tenho aí Galaxy já em andamento Big Ear, Glass em andamento Big Ear, as linhagens tailandesas já tenho já o Dragon Big Ear, o Dragon desses que a gente tem aí no Brasil, o Dragon que veio agora, que é Big Ear, os mosaicos azuis, roxos e vermelhos Big Ear, né? Aí o grande detalhe é você conseguir colocar aí o Half Moon bem característico, colocar não só o Half Moon, mas assim um filigranado bonito no peixe, ou então um mosaico bonito, as cores intensas, o tamanho do peixe é importante. Vocês se atentarem aí a um tamanho de peixe que é um peixe robusto, porque os peixes asiáticos na sua maioria são peixes médios, mas saem peixes grandes. Então o ideal é vocês selecionarem, depois de selecionar aí, fechou peitoral, fechou cor, fechou proporção, aí busca o tamanho, que o tamanho é o mais fácil. O tamanho com os cruzamentos vocês conseguem melhorar o tamanho dos seus peixes aí, né? Então não é complicado você fazer aí a sua seleção, desde que você se atente aí a todos os vídeos que eu já passei, né, a respeito das fêmeas. Já falei muito das fêmeas, que as fêmeas elas têm que ser grandes, têm que ser robustas, vocês têm que se atentar aí à abertura de cauda, vocês têm que se atentar a tamanho de cauda, tamanho de dorsal, tamanho de cor, aliás, tamanho de dorsal, cor de dorsal, pedúnculo, isso tudo é importante. O ponto negro, que é o ponto do ovário, tem fêmeas que não tem, ou são menos, né? Tem fêmeas que não engordam muito também na hora de dar cria. Muitas linhagens asiáticas são linhagens que as fêmeas elas ficam, por exemplo, eu recebi agora o Dragon, uma fêmea de Dragon toda colorida, ela praticamente não engorda. Agora eu já peguei o jeito dela, mas quem está acostumado com aquelas fêmeas que ficam gorduchas, elas não ficam gorduchas não. Então assim, ficar atento, né, a essa seleção. Até isso você seleciona. Se você começar a pegar as fêmeas que ficam mais gordas, você seleciona isso, essa característica na sua linha, né? E se você não gosta da sua fêmea, ela é muito magrela, às vezes a fêmea é de uma linha muito magrela, você faz um outcrossing com a linha compatível, com a fêmea bonita, você já melhora o formato dessa fêmea. Eu faço isso muito, eu melhoro o formato de fêmeas aqui igual de machos, porque é importante você ter os dois bonitos, né? E isso é uma característica que você vê aí nas linhagens top do mundo. Todos os machos e as fêmeas são muito bonitas. Eu postei um vídeo aí do meu metal azul, vocês podem ver a fêmea dele. A fêmea é linda. Esse vídeo também dos meus mosaicos de Taipei, apesar de ser uma linhagem nova, as fêmeas são lindas. Já veio com as fêmeas lindas já. Tô só agora melhorando o tamanho. Então, o criador é isso, né? Muitas vezes você vê os defeitos nas linhas também que chegam de fora. Ah, essa linha aqui ela é bonita, mas a peitoral dela não é tão grande, ou então a dorsal é clara. Aí você já vai pensando o que você vai fazer, porque a compatibilização depois que você pega aí o macete, é fácil de você fazer, né? Nas linhas asiáticas é muito fácil. As linhas americanas também é fácil, porque é meia dúzia de cores só, e assim, elas combinam entre elas. Tirando o vermelho, todas combinam. Então é muito tranquilo de você trabalhar isso, né? Com relação aí a outra linhagem aqui, o Fullhead, por exemplo. Fullhead, você tem que selecionar os peixes mais vermelhos, os peixes com as peitorais mais intensamente coloridas possíveis.
As fêmeas também. Enquanto você tiver um macho já muito vermelhinho, bonito, com a peitoral, com tudo bonitinho, começa a trabalhar as fêmeas, ou trabalha junto com as fêmeas. Vai pegando os machos e as fêmeas com a característica que vocês querem e vai julgando, né? Tem gente que gosta do padrão filigrana, tem outras pessoas que gostam do padrão leopardo, outros do padrão mosaico. Isso aí você tem que se atentar ao tipo de coloração que as fêmeas estão levando. As fêmeas que são com a caudal transparente ou com aqueles pontinhos pequenininhos, eles são filigranas. Exemplo, o meu snakeskin, a fêmea parece uma fêmea de selvagem, mas você joga a luz ela fica amarela. Mas ela parece uma fêmea selvagem grande. A cauda é transparente, mas ela passa um filigrana assim, coisa mais linda. Já aquelas que tem aqueles pontilhados pequenos nos snakes, que já passa o leopardo, que é um gene com as pintas um pouco maiores que o filigrana. E tem aquelas com aquelas pintas grandes que já passam o gene mosaico. Então você tem o mosaico snakes, que são conhecidos aqui no Brasil nos anos 70 como cobras, né? O cobra nada mais é do que um mosaico. É um cruzamento de snakeskin macho com fêmea de mosaico. Você tira o cobra no F1. Você vai perder o filigrana e você vai ganhar o mosaico, porque o filigrana ele é recessivo. O filigrana é recessivo em cima do leopardo, que é recessivo em cima do mosaico. Então quando você joga um mosaico num filigrana, na primeira geração não sai filigrana não, mas lá para a terceira, quarta volta o filigrana de novo. Você vai selecionando aí você consegue retornar no filigrana, né? Muitos criadores se perdem nesse filigrana. O meu amigo Gilmar adora filigrana. Você vê que as linhagens dele são todas bem filigranadas. Então o filigrana é um gene recessivo assim, em relação aos outros, né? É sólido, mosaico, leopardo, filigrana. Filigrana mais recessivo. Caudas pintadas, tá? O sólido nada mais é do que o peixe que perdeu totalmente as pintas, né? Virou um sólido, né? Eu consigo tirar aqui de mosaicos sólidos. Eu tirei um HB Blue dos meus mosaicos, um tuchedo azul dos mosaicos, através de cruzamento, né? Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Curta o meu canal e compartilha aí. Hoje foi pouco, né? Mas um abraço para todos aí.